Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele. Pois é. E amanhã as pessoas dedicam, por uma tradição católica, ao dia de homenagear os finados. É justo. E nós aproveitamos de todas as oportunidades e datas. Eu sou favorável a todas as datas. Eu acho que é válido o dia dos namorados, dia do pai, dia da mãe, da avó, do avô, do cachorro, da galinha. Eu penso que tudo isso é importante. É importante, porque é o momento que você vai parar para fazer aquela reflexão, para lembrar daquela pessoa de uma forma diferenciada. Mas aí é que está o desafio de nós encontrarmos neste processo, em verdade, não algo para decantar, colocar para baixo os nossos sentimentos de culpa, de arrependimentos. Não. Eu deveria ter dito aquilo e não disse. Eu tenho a impressão que meu pai morreu, minha mãe morreu, minha mulher, meu marido, sem me dizer uma coisa, eu preciso saber o que é. Nós temos essa tendência aos tormentos emocionais por acharmos que alguma coisa ficou pendente. É necessário, portanto, que nós compreendamos que nada vai impedir que os processos da vida, que os processos kármicos se estabeleçam. Então não é porque você se afastou de seu pai, de sua mãe, que ele ou ela morreu de câncer. Não. Eram processos em que eles estavam ali, seguindo. E o melhor, sabiam, antes do reencarne, o melhor medrado, claro, porque nós ainda vemos a dor como sendo um algoz, uma desgraça na nossa vida. E não é. Claro que ninguém vai ficar dizendo, eu estou com dor. Ninguém aqui é sadomasoquista. Não. Eu contei em São Paulo no domingo uma experiência que eu tive uma vez, já faz algum tempo, que eu estava passando por um problema, um problema de saúde, mas de certa forma a coisa estava indo muito bem, muito tranquila. Eu entusiasmado, disse, Senhor, está tudo muito bom, muito fácil, se for assim a gente vai para frente. No dia seguinte eu tive uma cólica renal, miserável, não falo mais isso, que está tudo bom, não, eu vou assim, tá, obrigado, viu senhor, agora me dê forças, sabe, me dê forças para prosseguir bem e tranquilo. Então, ninguém vai maldizer as oportunidades da vida, não, e a dor é uma oportunidade, claro. Ninguém vai dizer, não chore, estanque a lágrima, sufoque o coração. Não, chore, liberte o coração, deixe a alma se afogar se for necessário, mas se recomponha, siga adiante, aprendendo sempre que ninguém entra e sai de uma dor sem uma lição. Seja ela qual for, ainda que seja uma lição da decepção. Quantas pessoas que chegam e dizem, poxa, na hora que eu estava precisando de fulano, de fulana, que eu pensei que ia estar do meu lado, lê de engano, nem apareceu, nem deu um telefonema.
E nós nos esquecemos, meus amigos, que o mundo é redondo e não tem esquina. Nós não podemos nos esconder numa quina, achando que a vida não vai nos alcançar. Alcança. E estamos a desnudos para ela. Estamos. Então por isso que a solidariedade, o estar junto, mas olhe, não é o estar junto, doutrinando não, porque tem gente que vai, é quem está na dor, quem está no sofrimento e diz, é isso mesmo, você tem o que merece, não é momento para isso, vá tomar banho. Um amigo meu, ele foi vereador aqui, Vanete Carvalho, eu já falei isso a vocês, eu acho que foi em 2002, na Copa, soltando fogos, ele perdeu um dedo, ou parte de alguns dedos, ele teve danos em uns 3 dedos de uma mão, acho que foi a mão direita. E aí um amigo foi visitá-lo e não tinha o que dizer, não tinha o que falar, e mas também para que você quer tantos dedos? Poxa! Então, não é estar perto para dizer isso. E há frases que, pelo amor de Deus, meus amigos, Deus quis assim. Deus quis assim. Ah, na moral, sabe? Deus não quis. Deus não quer nada disso de ruim. Deus não quer nada de ruim para os seus filhos. Mas nós é que criamos estas coisas que nos acontecem. Deus só nos quer bem, felizes, sorrindo, prósperos, com saúde, amando, sendo amados. Deus quer isto. O que é que você quer para os seus filhos? Você que é miserável, imperfeito, ruim para dedéu. O que é que você quer para os seus filhos? E Deus que é perfeito, vai querer o quê? Pense nisto. Você não vai ver mais a pessoa, você não vai tocar mais na pessoa. Aí vem as culpas todas, porque nós adoramos ter culpa, adoramos. Talvez por conta das religiões tradicionais, ou sei lá o quê, adoramos. Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Já foi. Lance seu pensamento, se reconcilie. Não vai adiantar nada você se amofinar, você se autoflagelar. Alguém morreu e você vai morrer em vida. Se aquela pessoa efetivamente amava você, ela vai querer que você se liberte das amarras, das âncoras e olhe, vá para frente. É isso que ela vai querer. Mas nós não, nós gostamos. E vem, teve uma vez uma pessoa que veio aqui a mim e disse assim, Medrado, você deu um jeito, sério, numa criatura, porque eu tinha uma inimizade com minha mãe muito grande, e minha mãe morreu, e eu só ouvindo. E eu quero o seguinte, Medrado, que minha mãe venha me escrever com você, para me dizer que me perdoou. E se diante disso que eu estou dizendo, você não fizer isto, eu me mato. O que é que você tem a me dizer? Eu disse, você vai morrer. Sabe? Eu relaxei, mas disse, você vai morrer. Porque como é que eu vou exigir da espiritualidade uma carta ainda dizendo que perdoava? Eu sei lá se a velha perdoava mesmo ou não. Sabe? Aí ela falou assim, você está dizendo então? Eu disse, eu não estou dizendo nada, eu só estou dizendo que se a condição de você não morrer é eu receber esta carta, dizendo que lhe perdoou e tudo bem, eu estou lhe dizendo, você vai morrer. E ela não se matou não.
Então quer dizer, nós temos a oportunidade da vida e malbarateamos por bobagem, e ficamos nos aprisionando e não libertamos quem foi. Gente, amar é libertar também. Amar é libertar. É como eu sempre digo, ninguém morre porque quer. Quem quer morrer aqui? A não ser que esteja em depressão, que esteja lascado aí, você sabe, pode até dizer que quer. Está parecendo o meu caseiro, um caseiro que eu tenho 17 anos, que lá atrás, na virada do século, ele virou e disse: ô seu Medrado, me diga a verdade, me diga a verdade. O mundo vai se acabar mesmo? Aí eu virei e disse: gente, Edson, por que você quer saber disso? Porque se acabar vai resolver todos os meus problemas. Bacana. Olha, os problemas dele seriam resolvidos desgraçando a vida de todo mundo. Então quer dizer, nós não nos damos conta disto. Nós nos perdemos neste afã de achar que a vida não pode ser vivida de uma forma libertadora, deixando quem foi, que parta e que vá em paz, e que lembremos e que conversemos mentalmente, mas dando liberdade. Dando liberdade. E nada de ficar com aquela coisa. Mas você, hein? Você, hein? Poderia me esperar para poder morrer. Sabia que eu estava viajando? Já ouvi isto. Olha, Medrado, eu vou lhe dizer, meu marido foi de uma falta de consideração comigo. Aí eu vi se ele morreu de quê? De infarto. Quer dizer, o homem lá morrendo, aí segura, cadê ela? Está vindo. E as pessoas não se dão conta. Não se dão conta do que estão falando. Não se dão conta. Uma outra vivia sonhando com um caixão, sonhando com um caixão, sonhando com um caixão, e vinha para mim desespero, eu acho que eu vou morrer, eu estou sonhando com um caixão, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu disse: menina, sossegue, não tem, sei lá, caixão tem tanta simbologia, sei lá, transformação. Aí eu falei lá uma série de coisas. Não, eu vou morrer. E eu vi a criatura, ela vivia naquela ansiedade, aquela coisa assim, sabe, parece que a cada dia era uma expectativa da morte chegar. Aí ela passou, eu passei a vê-la relaxada. Aí eu vi assim: aí, tá vendo? Já esqueceu aquela coisa da morte? Ah, já sim, Medrado, foi meu marido que morreu. Ela fez valer aquela expressão: fulano morreu, antes ele do que eu. Sabe? Então temos que aprender a nos desapegarmos de pessoas, de coisas, de situações. Se estivermos em uma situação, sei lá, ou privilegiada ou não, vamos aprender a conviver com isso de uma forma natural, tranquila. Quantas viúvas que ficam com seus filhos pequenos, bradam e reclamam dos seus maridos porque foram e deixaram os filhos pequenos. Não, vamos dar liberdade. Você pode até dizer: ai, que falta, eu não gostaria que você fosse tão cedo, mas que se faça a vontade da vida de Deus, do que for. Mas Medrado, não é um contrassenso? Há pouco você disse: Deus quis assim. Não, mas a forma de você expressar, para não gerar o peso da cobrança, então se expresse, mas sem aquela coisa apertada, pesada. E aí há pessoas que morrem em vida
morrem em vida. Ah, que responsabilidade! Ser o ar do outro, você é o ar da minha vida. Isso é uma perversidade, isso não é amor não. Isso é obsessão. Isso é obsessão, porque você já está fazendo chantagem com a criatura. Se você for, sabe que eu vou morrer, viu? Porque ninguém vive sem ar. Não. Jesus, e eu sempre relembro aqui a vocês, Jesus deu a medida, ali no Horto das Oliveiras, orando, ele percebeu pela sua clarividência a dor do martírio da cruz que ele ia passar, e ele disse: Senhor, afasta de mim este cálice, mas se faça conforme a sua vontade. Então peça, mas se submeta, entre aspas, aos desígnios da vida. Aos desígnios da vida. E o mapa das nossas caminhadas, fomos nós que construímos antes do reencarne. E que bom que esquecemos. Eu queria lembrar, não quero não, que só dá problema. Só dá problema. Daqui a pouco você vai lembrar que seu pai lhe matou, que sua mulher atual lhe traiu, olha, vai ser uma desgraça. Como está já é complicado? Como está já é complicado? Imagine se nós lembrássemos. Então não. Então, vamos começar a aprender a viver uma vida mais leve. Mais leve. Vamos deixar de dizer, meus amigos, coisas do tipo assim, eu já vi que eu nasci só para sofrer. Porque comigo é assim. Nada dá certo nessa vida. Quando eu dou um passo para frente, eu dou 2 para trás. E essas pessoas querem que você tenha pena. E digo, coitado de você. Quando você diz isso, ela fala, é verdade, eu sofro muito, sabe? Imagine os parentes, os amigos que estão lá do outro lado da vida, querendo animar, injetar otimismo, esperança, e a pessoa ali, imagine como não ficam. Já virou assim uma história ontológica, uma que eu conto, já contei a vocês inúmeras vezes, e eu sempre só falo as mesmas coisas, eu não sei essa insistência de vocês virem aqui toda terça. De uma criatura que só queria ver o finado, era o sonho dela. E ela orava todo dia pedindo isto. O finado marido dela. Eu quero ver o finado, eu quero ver o finado, eu quero ver o finado. E vinha a mim, Medrado, peça ao doutor Bezerra que me faça aparecer o finado, pelo amor de Deus. Eu disse, não, essas coisas não são assim. As coisas acontecem. Mas era uma obsessão. Teve um dia que ela chegou no centro, com uma bandagem na cara. Quando ela veio falar comigo, eu olhei e disse assim, e foi o finado? Ela tomou aquele susto. Medrado, mais ou menos. Porque eu sei lá, de repente o finado tinha vontade de fazer aquilo e nunca fez, aí volta e faz lá a bagaceira dele. Medrado, porque essas coisas só acontecem sexta-feira à noite, chovendo e trovejando? Eu disse, não, acontece dia de terça à noite também. Certo? Medrado, meus filhos saíram para festa, essas coisas, e eu estava em casa, olhando o piano que ele tocava. Em cima do
espiando a fotografia dele. Ô, Medrado, eu fui lembrando dele, ele estava até na fotografia. Medrado, na espiritualidade tem dentista? Eu disse, tem, porque não, depois eu vou lhe falar. Aí eu estava olhando a fotografia dele, em verdade ele estava assim com a boca murcha, estava sem a chapa, porque ele não gostava, ele dizia que dava agonia, ele tirava, deixava dentro do copo com água, era sempre assim. Medrado, quando eu percebi o vulto passando, Medrado, eu me arrepiei toda. Você sabe, quando o espírito se aproxima, a gente se arrepia todo. Eu não sabia muito desse detalhe. E ela me posicionou. E Medrado, aí eu virei assim, aflito, né? Eu virei assim, aí você virou, olhou. Não, Medrado, a gente pode ver de vez assim, não, tem que ser aos poucos. Aí eu fui olhando, Medrado, era ele, sorrindo, com a chapa. Quando ele fez assim, meu amor, eu me joguei para o outro lado, eu quis saber nada de abraço de morto. Minha sorte é que minha casa é térrea, eu me bati pelo chão e o estrago só foi esse. Eu falei assim, mas você não queria tanto ver o final desse? Foi antes, Medrado, olha, diga a ele que ele fique bem onde ele está, porque eu estou bem onde eu estou, sabe? Então, Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Então, não leve flores ao cemitério, encha a sua casa de flores, faça festa, a alegria das flores em sua casa. Ora, não se preocupe, quem amou você vai continuar amando, se chegar para perto vai ser por amor, certo? É interessante, né? Essa coisa assim da morte, do preparar para a morte. Minha mãe, quando fez a primeira cirurgia dela de câncer para retirar o pulmão, ela foi com as unhas pintadas para o centro cirúrgico, mesmo sabendo que não poderia. E ela foi, eu cheguei a dizer, mas minha mãe, ela, não. Aí lá foi uma confusão, aí o médico ia operar e disse, mas dona Romana, por que a senhora pintou as unhas? Porque se eu morrer já estou pronta. Então, exercite nesse instante também a solidariedade. Não a solidariedade da loira. Oh, meu Deus. O pai da grande amiga dela, morena, morreu. Aí ela agoniada, para vestir o corpo, aí disse, ô loira, porque geralmente as loiras têm o apelido de loira, não é? Ô loira, vai, providencie, compre um terno para meu pai, eu quero vesti-lo aí. Ela, claro, solidária, solícita, saiu correndo, comprou, aí pediu a morena os R$100, aí pronto, foi o enterro. No mês seguinte, a loira de novo pedindo R$100. No terceiro mês, mais R$100. No quarto, mais 100. Aí a amiga morena falou assim, ó, e quantas prestações, loira, você comprou esse terno? Ela disse, olha, eu fiz o levantamento, eu vi que se comprasse não seria bom não, eu aluguei. Você entendeu, Celeste? Imagine. Ela renovava o aluguel. Ela renovava o aluguel.
Esqueçam esta coisa de que eu acho que meu pai, minha mãe, ou seja lá quem foi, dos seus amores que desencarnou, que foi tendo algo para lhe dizer. Esqueça isto, esqueça. Se tiver, um dia vai dizer em sonho, ou no reencontro. Esqueça. Esse negócio de buscar a confissão, então na hora ali, você tem alguma coisa para me falar? Isso não é uma boa atitude. Não é. O cidadão estava morrendo, aí chegou para a mulher, ô amor, você me traiu, olha, eu estou morrendo, é a única coisa que eu quero saber. Ela disse, só 2 vezes. Mas olhe, eu traí por amor. Olha, você lembra aquele empréstimo que você queria para comprar o caminhão novo? Lembro. Não saiu. Foi. Eu saí com o gerente. Aí saiu, não foi? Aí ele, mas foi até por uma boa causa. Foi por amor, eu entendo. E a segunda vez, não, a segunda ação, a atitude, foi assim. Você lembra, você concorrendo à presidência do Sindicato dos Caminhoneiros, e para você ganhar precisavam de 160 votos. E você ganhou! Ele morreu na mesma hora. Então, olha, essas coisas não se buscam de forma alguma, porque afinal de contas, passou aquele momento. Espere o futuro. E por fim, é momento, amanhã, se você vai lembrar, lembre dos fatos alegres, dos momentos felizes, das histórias engraçadas. Você lembra daquele dia? Aí pronto, conte a história daquele dia, do constrangimento, da queda. Como é bom lembrar que alguém caiu, né? A gente ri tanto, não é? Então, lembre-se desses momentos. Seja instrumento da alegria, para que ele e ela, onde quer que estejam, recebam esta alegria. A loira estava lá no escritório, houve um acidente, o funcionário morreu. E quem vai dar notícia? A mulher, quem vai, quem não vai, aquela coisa. Ela levantou. Eu tenho muito jeito para isto. Aí ajeitou o cabelo, sabe? Eu tenho muito jeito para isso. Mas você tem, loira? Deixa comigo. E eu inclusive conheço ela, a esposa. Marina, eu conheço de vista, eu vou lá. Aí ela foi à casa lá de Dona Marina. E ela pelo caminho disse, mas Antônio José era um colega tão bom. Mas é isso mesmo. Aí tocou a porta. Uma senhora abriu. A senhora é a viúva de Antônio José? Não, eu sou a esposa de Antônio José. Quer apostar que é viúva? Aí é de matar.